oportunidade, mais um episódio do Pode Humanizar. Para você, mãe atípica e mães típicas também. A ideia desse podcast é trazer convidados de peso, com muita informação para te ajudar no seu dia a dia, com a sua criança, com a sua família. E falando em convidados de peso e de qualidade, nós trouxemos hoje para você Marcos Cruz, analista do comportamento. Prazer estar aqui, obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Valdemir, por estar aqui. É uma honra trazer um conteúdo tão importante, que é o desenvolvimento dos nossos pequenos. Vamos trazer coisas importantes aqui para vocês, então não percam nenhuma informação hoje. Muita informação, porque as mães têm uma pergunta básica que é o que faz elas chegarem até nós, né, Marcos? Que é: o que vou fazer com o meu filho, com a minha filha? Então, nessa jornada, a mãe descobre um diagnóstico, ou às vezes está no processo de análise para diagnóstico. Sim. Mas em que momento, na sua experiência, Marcos, essa mãe chega até você no seu trabalho e o que você faz quando elas chegam ali, te procurando na clínica, etc.? As mães atípicas, elas chegam dentro da clínica num processo de luto muito grande. A descoberta de ter um filho atípico nem sempre é bem recebida, porque as mães geralmente têm expectativas em relação àquele filho que está na barriga, então como ele vai crescer, o que ele vai se tornar, que frutos ele vai trazer para dentro da família. Todas essas expectativas vêm desde a gestação. Então, quando você descobre que seu filho é atípico, que você não sabe o que esperar, que nível de suporte ele vai ter, gera muitas angústias. Então essas mães chegam angustiadas, elas chegam ansiosas, elas chegam receosas, porque vão entregar o bem precioso delas na mão de um estranho e elas precisam necessariamente confiar nesse estranho para que ele trabalhe e faça um bom trabalho para desenvolver essa criança. Então é sempre caótico, talvez essa seja a palavra, o início do processo terapêutico. Mas à medida que nós vamos trabalhando, que essa criança vai evoluindo e essa mãe vai criando confiança, o processo vai mudando, as armas vão caindo. Colocando mais, baixando, né? Sim. E aí elas vão despindo essa armadura que elas vêm de super proteção e vão trazendo muita confiança para esse processo terapêutico. Interessante, Marcos, que você explicou o próprio luto dessa mãe e a maneira que ela chega. Eu enquanto você falava, eu escutava e pensava assim: curioso que é possível que esteja conectado diretamente o processo do luto, que cai a expectativa do que seria que essa criança. Sim. E agora fica um monte de perguntas e isso traz essa mãe com essas perguntas para a clínica, para o tratamento da criança, né? Sim. E aí a gente chega e é comum, na anamnese nós vamos chamar a família para poder entender suas expectativas e as mães perguntarem: tá, mas e meu filho? Ele estará em tratamento com você quando? Como é que você lida, né, com essa angústia, essa ansiedade das mães e dos pais, por que não dizer das avós também? Sim, a ansiedade familiar é um dos grandes problemas dentro dos processos terapêuticos. As famílias chegam querendo tudo para ontem, né? Algumas famílias ainda acreditam em cura, né? Então, se o meu filho passar por essa intervenção, ele vai ser uma criança normal. Sim. E não existe nenhum tipo de garantia sobre isso, né? A gente costuma dizer que o nosso trabalho é muito ansioso porque nós estamos pensando sempre no futuro dessa criança, em quem ela vai se tornar, em que cidadão ela vai ser, mas, ao mesmo tempo, nós estamos pensando no agora. Sim. Então, a família traz essa ansiedade e cabe a nós ir controlando essa ansiedade com um certo jogo de cintura para que tudo corra bem. Porque a família começa a ter uma ansiedade aqui e aí ela acha que o processo está demorando demais, porque a expectativa dela
não é necessariamente o que o filho dela consegue atingir naquele Sim. momento. Sim. E aí nós precisamos caminhar de acordo com o que aquela criança pode caminhar. E isso gera muitos problemas e muitos desentendimentos, porque às vezes as famílias não compreendem esse processo. Sim. Como apresentar para essas mães que a mãe e o pai, a família, enfim, tem um ritmo, mas que há um próprio ritmo da criança. Como cuidar desse processo com elas? Isso é um processo de tempo. Uhum. Isso é um processo de tempo. Da gente mostrar, né? Então, a análise do comportamento é uma ciência que coleta muitos dados. Uhum. E a partir dos dados, né, nós temos como comprovar para essa família a evolução dessa criança. Sim. Então, nós fazemos diversas linhas de base, né? Uhum. Um termo técnico aí que a gente usa para fazer a avaliação dessa criança. Uhum. Então, eu tenho uma linha de base de como essa criança vai começar no processo terapêutico. Linha de base é o que mesmo? Só para a mãe entender. É um processo de avaliação do comportamento da criança. Então, que tipo de habilidade essa criança tem? Eu vou fazer uma linha de base a respeito dessas habilidades. Uma análise inicial ali Sim. do processo. E a partir daí, nós começamos a construir o repertório Uhum. de conhecimento dessa criança. Uhum. Então, vou investir nessas defasagens para que elas deixem de ser defasagens e cresçam como Sim. habilidades. Dentro desse processo, as famílias tendem a diminuir a angústia e confiar no processo terapêutico. É interessante isso, porque o Marcos é um consultor do nosso time. Aqui na Humanizer, ele é o analista do comportamento que acompanha as nossas crianças. E nós temos muito orgulho de ter você como parte do nosso time, Marcos. Agradeço. E nós vemos isso na prática, mãe. Que as crianças chegam, as famílias num nível de angústia, e nós também vamos ensinando as famílias, né, Marcos, a Sim. comemorarem cada avanço, porque você apresentou uma linha de base de onde a criança estava, e você vai falando, ó, já saímos daqui, percebe que agora Sim. estamos aqui. Sim. Isso é um processo gratificante. Uhum. Quando a gente começa a fazer transformações na vida daqueles sujeitos, e aí você olha e consegue dizer para essa mãe, olha, quando seu filho chegou aqui, ele fazia isso, e era tão pouquinho, e hoje nós conseguimos que ele faça isso, isso, isso e mais isso. Uhum. Então nós estamos caminhando e evoluindo. E aí, isso sempre vai variar de criança para criança. Sim. Existem diversos níveis de suporte, né? E aí, a criança tem as suas dificuldades e as suas defasagens. Então, não necessariamente vai ser no tempo que a família quer. Sim. Mas o que a gente conseguir com essa criança e o que a gente conseguir mostrar de evolução gera uma gratificação muito grande, tanto para a gente, quanto equipe, quanto para essa família. Sim. Né? Às vezes nem sempre é o ideal e é o que a família está satisfeita, mas são evoluções e são avanços importantes. Então, uma dica para essa mãe seria: calma, esse processo aqui é do seu filho e nós estamos iniciando um trabalho, inclusive às vezes a gente diz, né? Me permita trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? Porque é uma angústia muito grande, né? Dessa mãe que está ali vendo o filho em sofrimento, em crises, né? Sim, essa intervenção é justamente para essa criança, né? E aí eu costumo dizer que estou do lado da criança. Então, eu vou olhar 100% para ela, considerando a dinâmica familiar, é claro. É uma coisa que influencia 100% no processo terapêutico. Sim. Mas eu vou olhar para essa criança no sentido de eu quero ajustar o que é necessário para que ela se desenvolva. Então, são famílias esgotadas, são famílias que trabalham o dia inteiro, são famílias que têm crianças que não interagem e por achar que a criança não interage, não precisa interagir com ela. Então, tem certas dinâmicas familiares que a gente precisa ir alterando e dizendo, olha, mesmo que você tenha um filho nível 3 de suporte, ele precisa de atenção. Ele precisa que você brinque com ele precisa que você sente no chão. Já são dicas, né, Marcos? Sim, são dicas importantes para as famílias.
a gente precisa entender que essa criança ainda é uma criança. Sim. E que ela precisa brincar, Sim. ela precisa de afeto, ela precisa de atenção. Sim. E não necessariamente a gente só aparece quando ele precisa de alguma coisa, ou está com fome, ou precisa ir ao banheiro. Existem outras coisas dentro desse processo que a gente precisa construir com as famílias. Pode citar, assim, como exemplo, Marcos, uma situação dessa, um comportamento que acaba trazendo esse esgotamento dentro da família, até para demonstrar para essa mãe um caminho de trabalho que surte efeito. Por que eu estou te pedindo isso? Porque o nosso público, às vezes, apresenta um nível de desesperança muito alto. Então, ver profissionais discutindo sobre o que eles fazem todos os dias em relação a isso, eu acredito que é um recado de esperança para elas. Um exemplo. Sim. Acredito que para muitas mães, principalmente aquelas que estão em casa 24 horas com os filhos e não conseguem desenvolver grandes coisas por causa do esgotamento, são mães que deixam de trabalhar, que deixam de se cuidar, que deixam de olhar para si mesmas, para olhar para essa criança e, ao mesmo tempo, ela está completamente perdida, porque ela não sabe para onde ir, para que caminho tomar. Para essas mães, eu digo, calma, tudo vai dar certo. E acredite na orientação, participe das orientações, cumpra com o que é orientado, por mais difícil que seja. As coisas começam a se alinhar em determinados pontos e vocês começam a dar conta do processo a partir do momento que vocês começam a fazer aquilo que é orientado. Eu sei que é muito difícil, Valdemir, você chegar e dizer para uma mãe, olha, de hoje em diante você precisa fazer isso, isso e isso e isso, sem conhecer a realidade dela. Mas, ao mesmo tempo, existem pontos que são mínimos, né? Que a gente pode orientar o começo. Então, eu sempre costumo dizer nas orientações parentais, do que é que você dá conta? E vamos começar de onde você dá conta. É a linha de base dela, né? Sim, dessa mãe. Exatamente. De onde é que você dá conta? Então, vamos partir do pressuposto que você dá conta de brincar com ele 10 minutos por dia, certo. porque você tem comida para fazer, roupa para lavar, certo. casa para limpar e uma série de outras coisas. Tem que trazer na terapia, e trazer na terapia todos os dias é um processo muito cansativo. Então, qual é o seu mínimo? Vamos começar por aí. E à medida que você for reforçada por isso, que você começar a acreditar nesse processo, que você vê que isso está dando certo, nós começamos a trazer coisas mais difíceis para evoluir nesse caminho. E esse reforço, esse pagamento que essa mãe tem de retribuição, muitas vezes é olhar e falar, caramba, meu filho está 3 dias sem ter crise. Sim. Aparecem umas birrazinhas, mas eu já consigo, por exemplo, dizer não e ele não me bater, como é o relato que muitas vezes a gente escuta, né? Sim. Na clínica. Sim. E são relatos preciosos, né? É o relato de uma mãe que acreditou no processo terapêutico. Nosso coração de equipe fica quentinho. Sim, a gente fica muito feliz com isso, porque é uma mãe que acreditou no processo terapêutico, colocou aquilo em prática e falou, olha, talvez eu sacrifique um pouco da minha saúde mental, mas eu vou em frente com isso. Sim. E começa a dar certo o processo. Sim. E aí essa mãe entende que ela não sacrificou a saúde mental dela, né? Sim. Ela sacrificou um pouquinho do estresse ali, então ela se estressou bastante, aumentou o nível de cortisol, mas resolveu. Então, e ali ela vai colher os frutos daquilo. Então isso é muito importante e muito valioso. Você é analista do comportamento. E aí, às vezes, a gente recebe essa pergunta. Tá, mas e essa tal de análise do comportamento aplicada, essa tal de aba, isso funciona? As pessoas perguntam isso até hoje. E aí, Marcos, você é especialista, aí a bola está contigo agora. Sim. A análise do comportamento é a ciência que hoje traz mais resultados em relação ao campo de intervenção para crianças com autismo e desenvolvimento Pega essa dica aí, atípico. mamãe. Pega essa dica. Então, o ABA hoje é uma das maiores práticas no mundo. Existem outras práticas aí que vêm trazendo evidências científicas e buscando evidências, mas hoje
nós temos o maior número de evidências, com protocolos, produtos técnicos que auxiliam e mapeiam o desenvolvimento da criança. Então, funciona. E para todas as crianças que estão aqui na clínica, que têm leves e grandes avanços, eu tenho certeza que estão funcionando e que esses pais estão felizes. Você acompanha os casos da Humanizer com a gente. A brincadeira que faz por aí, mamãe, me dê licença aqui do jargão, pegou a gente na planta, né? Sim. Então, desde o início, a gente está caminhando juntos. E no início do nosso contato, tinha essa questão de nós trazermos casos complexos e hoje a gente olha e fala, olha aqui como que há essa melhora. Então, para essa mãe que talvez ainda não conheça, nem saiba direito o que é aba, ou pesquisou, mas sabe muito por baixo, Sim. Como que você poderia dizer aqui no vídeo, talvez, Marcos, para que ela buscasse uma equipe que vai ter um trabalho de qualidade, como a gente faz aqui na Humanizer, em São Paulo, no seu trabalho também? Que dicas que você poderia dar para ela ter como pistas para perseguir? Sim. Eu acredito que buscar por clínicas sérias, sempre questionar o que é que está sendo feito, que tipo de intervenção é essa. Mas pode questionar? A mãe pode? Deve questionar. As mães devem questionar a intervenção, o que está acontecendo, o que está sendo feito, onde é que o meu filho está e para onde o meu filho vai dentro desse processo. É um dever de vocês, na verdade, questionar a intervenção, pressionar as clínicas e dizer, e aí? Você veio para cá todos os dias, passo 1 hora com meu filho aqui nesse lugar, todo santo dia, o que está acontecendo? Então, isso precisa acontecer. Está lá na própria escala de empoderamento familiar esse item, né, de que a mãe é escutada pelo time que cuida do seu filho. Então, muito bom você trazer uma coisa que deveria ser muito óbvia, mas me parece não ser tão óbvia quando a gente olha a prática, né? Sim, sim. E é importante que as orientações parentais aconteçam. Tá? O que é isso, Marcos? Orientação parental. Orientação parental eu chamo de um momento de ouro entre os profissionais responsáveis pelo caso e a família para trazer informações ali do que está acontecendo, que tipo de orientação eu vou levar para casa, o que eu vou seguir na minha casa, trazer as dificuldades com a escola e aí levar este profissional até a escola para auxiliar. Então, fazer esse processo é muito importante. É importante que as clínicas forneçam orientação parental. Sem isso, o trabalho fica meio manco. Você acabou de descrever o tripé do cuidado, que inclusive a gente pratica aqui na Humanizer, que é o trabalho terapêutico, a intervenção com a criança, o trabalho de empoderamento com a família, orientação e treinamento, mas também o trabalho com a escola, né? O tripé do cuidado, que é o espaço de vida, praticamente o espaço de vida da criança. Sim. Uma atividade extracurricular, como o próprio nome diz, mas o espaço de vida dela acaba sendo abarcado por esses 3 pilares, né? Sim, sim, exatamente. A criança passa muito tempo na escola e ali é onde ela se desenvolve socialmente, é onde ela encontra pares e é um momento muito importante. Então, precisamos alinhar a intervenção para que ela esteja em todos os lugares. Perfeito. A intervenção na escola é fundamental, porque se eu tenho uma criança aqui se desenvolvendo muito bem na clínica, com um terapeuta, 1 para 1, conversando, aprendendo, mas eu chego na escola e essa criança não interage com pares, essa criança não brinca funcionalmente naquele ambiente. Então, calma aí, você está trazendo um outro dado. Então, a escola porque nós vamos ter vários tipos de mães e aí isso é informação. Não seria só vai para lá para estudar a língua portuguesa, matemática, ciência, então não é só isso. Não. A escola é parte do nosso aprendizado, mas o nosso aprendizado também é social. Perfeito. Então, a convivência com outras pessoas, outros pares, outros níveis de cultura familiar se dão a partir dessa interação. Sim. Então, nós formamos grupos na escola, nós crescemos com esses grupos, nós interagimos, começamos a sair, nos relacionamos afetivamente a partir desses pequenos grupos que a gente forma na escola.
Então, não é só ir lá e português, matemática, história, geografia, vou para casa. Tem muito mais. Porque a vida é interação. Sim. E... Eu falo, Marcos, nas supervisões com psicólogos escolares, que praticamente toda a sociedade passa dentro da escola. Nós temos, às vezes, crianças que têm dificuldades com a disciplina. Então, há uma questão, às vezes, cognitiva ali da dificuldade. Sim. Mas o desenvolvimento do comportamento nesse relacionamento social... Então, essa semana nós vivemos exatamente um relato desse. Que uma criança que tem uma rigidez cognitiva considerável, mas conseguiu estar no espaço, se comportar, esperar a sua vez, aguardar, observar se era o momento. São um monte de comportamentos Sim. que ela aprendeu com a intervenção ABA, Sim. inclusive supervisionada por você. Sim. Esse é o passo importante, né? E é o que a gente chama de generalização, Maravilha. Que é quando a gente ensina a criança dentro da sala e ela leva esse comportamento para o mundo. Então, faço aqui 1 para 1, converso com essa criança, construo com essa criança e agora é a hora de levar para o mundo. Então, isso que você aprendeu comigo, você vai utilizar com sujeitos diferentes, pessoas diferentes e ampliar esse processo de ensino para o mundo. Você citou há pouco os diversos níveis de suporte, porque vão haver intervenções diferentes para uma situação e para outra. Então, só para a gente poder esclarecer para essa mãe também e levar informação, porque ela precisa entender qual é o nível de suporte ou a gravidade que o filho dela tem, a necessidade de apoio, e são situações diferentes. Alguns precisando, inclusive, de um assistente terapêutico, um AT, ou alguns chamam de acompanhante terapêutico, apoiando, né, no caso. Sim, sim. O acompanhante terapêutico é sempre bem-vindo, porque existem diversos níveis de suporte e o que determina o nível de suporte é o quanto a criança consegue ter de autonomia. Então, quanto menos autonomia ela tem, maior o nível de suporte dela. Considerando isso, a gente não pode garantir que isso seja algo 100% garantido. A criança pode ter nenhuma questão de autonomia, mas ela pode ter 100% de ruptura social e não querer interagir com ninguém. Ok. Ou essa criança pode ser muito inadequada, interagindo com todas as crianças ali por vezes, ou não inadequada, né? Mas ter um comportamento social ali interessante e não conseguir fazer absolutamente nada sozinho em relação às AVDs. Então, por ser um espectro, tudo é como se fosse uma roleta. Cada criança é uma criança. Cada criança é uma criança, exatamente. E aí, o que a gente vai construir de intervenção vai variar de acordo com o que nós vamos identificar daquela criança. Então, nem toda criança precisa de um acompanhante terapêutico na escola, mas existem crianças que é fundamental ter um acompanhante terapêutico na escola. Sim. E alguns pais que acreditam que o acompanhante terapêutico é um professor mediador, e a gente costuma fazer essa distinção, né? Sim. Eu até brinco que o professor mediador é um professor. E o assistente, o acompanhante terapêutico, ele é um terapeuta. Então, daí a gente tem uma diferença muito grande. Mas o AT, ou acompanhante terapêutico, ele é uma babá, Marcos? Porque isso aparece também, né? Sim, aparece bastante. Tema polêmico, né, Marcos? Esse é um tema polêmico. Nossos acompanhantes terapêuticos, nossos terapeutas, eles não estão ali para cuidar daquela criança como uma babá. Isso é responsabilidade familiar. Sim. Cuidar, buscar, levar na escola, trazer da escola, levar ao banheiro, limpar. Isso são responsabilidades familiares. E a gente apoia as famílias no cumprimento dessa responsabilidade, orientando, treinando, né? Sim. O que o nosso acompanhante vai fazer é desenvolver o processo de ensino para a autonomia. Lindo. Então, existe um processo para essa criança que é de dificuldade em relação à autonomia, e aí nós vamos ensinar para ela a fazer isso sozinho. Escovar os dentes é um bom exemplo. Sim. A criança está ali, ela não consegue
escovar os dentes sozinho. O acompanhante terapêutico, através de uma análise de tarefas ali, então descrevendo o comportamento de escovar os dentes, passo a passo, vai ajudar essa criança a cumprir todos os passos do escovar os dentes adequadamente. Por exemplo, então, dentro do nosso processo, o acompanhante terapêutico está talvez como um professor, mas não para ensinar leitura, escrita e coisas relacionadas à escola. Também. Nossa, minha mente explodiu aqui. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando o pai e a mãe, importa que eles sejam pai e mãe para o benefício da criança. E se você tirar o terapeuta da função de terapeuta, você prejudica a criança. Sim. Porque ele é um terapeuta no trabalho com a criança. E aí por isso que minha mente fez várias sinapses, conexões aqui. Porque quando você falou lá atrás da análise, faz a avaliação inicial, e aí aplica protocolos, tem uma linha de base do comportamento da criança, é dali que tiram as intervenções. Sim. E o olhar dos pais é considerado, porque eles dizem para nós, a minha prioridade é isso aqui, né? Sim. Então, deixa o terapeuta ser terapeuta. Sim, sim. As prioridades geralmente vêm em relação à leitura e à escrita. A alfabetização é uma grande questão social. Sim. E aí as famílias acabam esquecendo outras prioridades em relação a essa criança. Então, exigem muito em relação ao ele não lê, ele não escreve, mas ao mesmo tempo ele ainda não coloca a própria roupa. Sim. Ao mesmo tempo ele ainda não consegue escovar o dente sozinho. Sim. Ao mesmo tempo ele ainda não toma banho sozinho. Sim. Então, tem tantas coisas antes dentro dos processos terapêuticos que a gente vai olhar para a leitura e para a escrita, mas eu vou falar, isso aqui vem antes. Isso aqui ele precisava ter aprendido antes. Então, eu vou olhar o que é requisito. Isso aqui é um requisito básico para o desenvolvimento dele, para que ele chegue na leitura e na escrita. Tem gente ali batendo palma porque você está falando, viu? Tem gente aqui no público, que tem um público aqui tamanho, batendo palma. É isso. Desculpa porque eu te interrompi, Marcos. Eu também muito emocionado, assim, animado com isso. Eu queria dizer para você, mamãe, que quando o seu filho melhora a autonomia dele, ele consegue ir lá escovar o dente sozinho, você não tem que estar lá. Sim. E isso te livra de tempo para fazer outra coisa. Quando ele consegue se vestir sozinho, você não tem que estar lá vestindo ele. Então, para gerar esperança mesmo para essas mães, né, Marcos? Sim, sim. O caminho às vezes é longo e é um caminho cansativo, mas é um caminho de resultados. Isso. Né? E é um caminho de resultados que a gente vai colher lá no futuro. A gente vai pensar e vai olhar assim, o meu filho é um adulto, o meu filho é um cidadão, ele cumpre com o papel social dele, então ele trabalha, ele estuda, ele tem uma namorada, tem um namorado, casou, tem uma vida. Então, esse é o papel. Então, a gente pega essa criança olhando para isso no futuro. Isso é importante. Olhar e falar assim, vamos tornar ele cidadão. E aí, existem comportamentos que vão ficar, existem comportamentos que vão embora, mas o importante é que ele seja um cidadão e que ele seja feliz. Sim. O importante é que essa criança cresça e seja feliz. Acho que esse é o nosso maior objetivo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, mamãe, papai, avó. Nós queremos produzir um futuro de felicidade para o seu filho e para a sua família. E por isso esse podcast existe. Por causa disso, eu quero te convidar. Clica aí, se não segue, já segue a gente. Encaminha para outras mães e pais e famílias que precisam escutar mais uma rica conversa aqui. Como falamos aqui, um time de peso. Eu estou realmente emocionado porque eu estou muito feliz com o que a gente faz. Nós fazemos isso, inclusive quando fazemos a seleção de um profissional, a gente vê se ele gosta de criança, né? Sim. Que ele precisa gostar de criança. Então, Marcos, muito obrigado pela parceria e por estar aqui. Nós estamos no Rio de Janeiro, você veio de São Paulo para cá. Eu que agradeço pelo convite, tá aqui é uma honra para mim. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero voltar mais vezes para mais conversas como essa. E olha, já clica aí, já encaminha logo. Não é agora mesmo, curte, comentou, manda para outras pessoas e nos siga nas redes sociais, porque
vem mais conteúdo desse nível e para cima por aí para você, porque o nosso time é de peso, né, Marcos? Sim. Valeu.